Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre essa origem do Crypto, galera, o nosso super cão. Exatamente, nós tivemos durante o Super Bowl lançado esse teaserzinho de 48 segundos do filme de Supergirl, onde muita gente tava falando que a gente teve a origem do Crypto mostrada. Eu ainda não assisti esse teaserzinho, vou assistir aqui pela primeira vez com vocês e a gente vai comentar um pouco sobre essa origem do Crypto, se eles vão deixar um pouco diferente, né, dos quadrinhos, como que é a origem do Crypto também nos quadrinhos. Vamos fazer uma análise rapidinha desse teaserzinho, da mesma forma que a gente fez quando lançaram o visual inteiro do Lobo do Jason Momoa. Vamos fazer a mesma parada, a mesma forma, para entender um pouco essa origem do Crypto e eu explicar também um pouquinho para vocês, galera. Então, vamos pro vídeo. Bom, estamos aqui com um teaserzinho. É bem provável que a minha reação do teaser não vá para o vídeo por conta de direitos autorais, mas mesmo assim, né, vamos fazer um react e depois eu analiso com vocês. Maneiro, cara, muito maneiro. A gente teve um teaserzinho bem curto, né, cara? A gente não teve também só a origem do Crypto mostrada, assim como a gente também teve o clímax envolvendo a história do Crypto nesse filme, né? Pra quem não leu a grande HQ que vai adaptar o filme, talvez não saiba o que vai acontecer com o Crypto. Mas eu vou explicar pra vocês, talvez nesse vídeo de hoje, eu vou falar, obviamente, né, que vai ter spoilers quando eu for falar sobre o que deve acontecer com o Crypto no filme, mas já deu pra gente ver um pouco que eles vão mudar a origem do Crypto. Vamos fazer uma análise agora detalhada disso aqui, cara. Bom, já começa, né, o teaserzinho com esse tipo de velório. Parece, né, um velório, alguma coisa desse tipo em Krypton. A Krypton ainda aqui existindo, o planeta Krypton ainda existindo, até porque nesse filme de Supergirl a gente deve ver a destruição de Krypton sendo mostrada, coisa que a gente não viu no filme do Superman, até porque não foi um filme de origem, foi um filme do Superman já estabelecido. Então, dessa vez a gente deve ter Krypton sendo mostrada aqui no filme de Supergirl. Toda a destruição, e como ela mesma falou nesse teaserzinho, Krypton não foi destruída de uma hora pra outra. Krypton foi destruída com o tempo. Eu vou explicar isso também pra vocês, mas a gente já consegue ver essa cena que a gente já tinha visto em outros trailers, né? Aqui a cara, né, nesse tipo de velório, e isso aqui deve ter sido dela bem perto, né, dela ter saído de Krypton. Até porque, quando Krypton é destruída de vez, a cara acaba indo em direção à Terra também, da mesma forma que o Superman. E ela é mais velha do que o Clark, a gente sabe disso aqui, ela é mais velha do que o Kal-El. A questão é que a cara, quando foi na sua nave em direção à Terra, ela acabou ficando presa na Zona Fantasma. E com isso, né, na Zona Fantasma o tempo passa diferente. A cara acabou ficando presa lá e só quando ela foi sair, ela conseguiu ir pra Terra. E quando ela chega na Terra, se eu não me engano, o Kal-El tá 5 anos mais velho do que a cara. O que antes era ao contrário, né? Agora inverteu. O Kal-El fica mais velho que a cara, mesmo a cara sendo mais velha que ele de origem, né? De nascença. Porém, como ela ficou um tempo presa na Zona Fantasma, ela perdeu alguns anos de vida, vamos se dizer assim. Pra ela passou de uma forma diferente o tempo em questão da Terra, por exemplo. Então, com certeza aqui o Kal-El ainda nem nasceu, talvez, ou já tenha nascido. A gente deve ver o Kal-El talvez bebezinho ainda no filme, né? E aqui é nesse tipo de velório, nessa passeata que a gente tá vendo. Em junho, né? 26 de junho. E aqui a gente vê o nosso Crypto pequenininho, mostrando que realmente, né, cara, a gente deve ver a origem dele mesma. Ué, mas como assim? Como que o Crypto, um cachorro aleatório, foi parar ali em Krypton? Não é dessa forma, galera, não é tão simples, não é tão bagunçado assim, né? Bom, nos quadrinhos clássicos, originais, o Crypto, ele é um cachorro de Krypton, exatamente. Tipo assim, em Krypton não tem só seres alienígenas, vamos dizer assim. Krypton também tem animais de estimação, que é o caso do próprio Crypto. Ele é um cachorrinho de Krypton mesmo, entende? Adotado pelo próprio Jor-El, o pai do Kal-El, o pai do Superman. Nos quadrinhos, cara, o Jor-El, ele adota mesmo o Crypto e dá ele de presente para o Clark, dá ele de presente para o Kal-El, para o Superman. O Superman, então, tem um apego muito emocional com o Crypto e ele se torna o cão do Superman. Não da cara, não da Supergirl, igual a gente tá tendo adaptado agora nos filmes. Nos quadrinhos clássicos, ele acaba se tornando um cachorro do próprio Superman, até que ele passa por alguns experimentos e é mandado para uma nave para o espaço. A sua nave então
Krypton perde o rumo e tudo mais. Uma história parecida com a da Supergirl, mas ao invés do Krypton ir pra Zona Fantasma, ele só ficou vagando. Depois de alguns anos, ele acaba caindo na Terra, né, a direção que era pra nave ter ido, e ele encontra o Superman já mais velho. Então, essa, né, é a origem do Krypton original dos quadrinhos. E ao cair na Terra, ele acaba ganhando seus poderes por ter contato com o Sol Amarelo. Da mesma forma que o Superman, né, e tal, a gente já sabe. Em algumas outras histórias, depois de alguns reboots dos quadrinhos, o Krypton foi, né, teve uma origem mudada, aonde ele se tornou mesmo um experimento de Krypton mesmo. Tipo, Krypton fazia experimentos nele e ele acaba sendo mandado pra Terra também junto com o Superman, e ele vai pra Terra junto com o Superman, e é isso, entende? São essas duas origens que a gente tem principais nos quadrinhos. O Krypton já sendo um cachorro de estimação do Superman desde a sua infância e perdendo o rumo e indo pra Terra depois, ou ele sendo um experimento desde cedo e acabando indo pra Terra também. A questão é que a gente deve ter a origem do Krypton diferente no filme da Supergirl. Pelo que a gente já consegue ver, ele tá comendo um lixo aqui dentro de Krypton, ou seja, ele é um cachorro de estimação jogado mesmo, um vira-latão. E ele vai acabar encontrando a cara. Olha lá que fofinho, ele com um ossinho na boca. E a cara ali encontrar com ele, né? Olha lá, ele indo correndo encontrar com a cara. E presta atenção que o Krypton tá pequenininho, tá filhotinho, cara. E ele já identifica a cara como a sua dona na mesma cara. De cara ele já identifica a cara como a sua dona, né? Muito fofinho isso aqui, apesar de ser uma história diferente dos quadrinhos, como eu falei. Talvez a gente pode ter história parecida com a clássica, né? A cara pegando aqui o Krypton, por exemplo, levando para o Jor-El. A gente deve ver o Kal-El bebê, então ele pode, né? Ela pode dar o Krypton de vez para eles serem uma dupla mesmo desde criança. Mas eu acho difícil, até porque desde o filme do Superman é falado que o Krypton tá com o Superman só por enquanto a Supergirl não tá na Terra. Então realmente o Krypton vai ser um cachorro de estimação da Supergirl e não do Superman, igual nas histórias clássicas dos quadrinhos. Mas é muito bonitinho a gente ver ele indo até a cara, né? E ela pegando ele, ó. Quem é você? Olha que fofinho, cara. Ele com um gravetinho na boca. E ela perguntando quem é você. Olha que carinha mais fofinha, cara. Não tem jeito. O Krypton é muito, muito bonitinho. Ele tá todo sujo, né, cara? E ele tava comendo lixo. Então mostrando que realmente ele vai ser um vira-latão. Talvez ele possa adaptar a história dele ser um experimento. E ele fugiu de algum experimento, alguma coisa assim. E aí ele tava fugido ali, perdido. E por isso que ele encontra a cara, né? DC Studios. Como foi perder? Essa cena que é idêntica aos quadrinhos, né, do começo ali da destruição de Krypton. A gente vai ver, como eu falei, a destruição de Krypton overpower mesmo, desde do começo. Tudo em um dia. E a Ruthie, né, essa amiga da Supergirl no filme, vai perguntar pra ela como foi perder tudo em um dia. Krypton E aí a destruição de Krypton, né, cara, tudo se destruindo. não morreu em um dia. E ela fala que Krypton não morreu em um dia. Obviamente, como eu já falei na análise de alguns trailers de Supergirl, eu vou falar de novo. Krypton não morreu em um dia porque Krypton já estava passando por lances políticas e corrupções muito antes da sua destruição física, entende? A sua destruição moral, metafórica, já estava totalmente destruída antes de se destruir fisicamente. A gente só teve a destruição fisicamente vindo como uma bola de neve mesmo, de tudo que Krypton estava passando. E isso, inclusive, tem uma ligação muito forte com o General Zod. Então a gente pode ter o General Zod tendo, pelo menos, sendo referenciado nesse filme de Supergirl. Eu acho que o James Gunn não vai colocar General Zod tão cedo dentro do DCU, principalmente porque ele foi o vilão do primeiro filme de Superman do Zack Snyder, ele foi o vilão do filme do Flash, então tipo assim, não tem por que colocar o General Zod como vilão mais uma vez, sabe? Nem que seja, por exemplo, em Supergirl 2 ou Superman 3, tá ligado? Não faz sentido, mas, né, eu acredito que ele possa pelo menos ser referenciado, até porque ele é o general de Krypton, então ele com certeza vai pelo menos ser referenciado nessa destruição de Krypton, mas é o que eu falei com vocês, Krypton não foi destruída agora, já foi destruída há muito tempo. Os deuses não são tão legais. E ela fala, os deuses não são tão legais, mostrando essa diferença entre Superman e Supergirl, né? Superman é completamente otimista, está do lado de Krypton, a cara que viveu mesmo em Krypton por muito tempo, não fecha muito com as questões que Krypton viveu, e por isso que ela é tão diferente do Superman. A grande destruição de Krypton, né? E esse lugar se selando, se protegendo, que no caso é o palácio, né, de Jor-El e da sua família, e por isso que ele vai conseguir proteger o seu filho, a cara e tudo mais. Ela sendo barrada pelos seguranças ali do Cran. Tudo bem. O
O Cryptozinho, que nós vemos a origem dele aqui, super fofinho. Pra vocês. Ela protegendo a Root, né? Essa cena dos raios do raio laser que a gente já viu também no trailer, né? E olha aqui, essa nave parece ser a nave do Krang, né? A nave dele sendo destruída possivelmente depois que ele luta com a Supergirl e com a Root e com o Lobo, possivelmente. A nave dele batendo nessa colina. É interessante, porque o nome inteiro do vilão do filme, né? O Krang, nos quadrinhos é Krang das Colinas Amarelas. Então, a nave dele batendo em uma colina é um tanto quanto irônico, né? Interessante. E realmente destruindo tudo, né? E olha aqui, cara, o Crypto, de olhos fechados, o Crypto tá morto? Não. Mas eu vou falar o que vai acontecer com o Crypto de vez, galera. O que a gente vai ter com o Crypto? Vamos lá. Eu já adianto a partir de agora que a gente vai ter spoilers do filme de Supergirl. Então põe sua conta em risco em ouvir essa parte aqui, galera. Bom, nos quadrinhos, a gente sabe primeiro, né, que esse filme de Supergirl vai adaptar a história de Woman of Tomorrow, uma das melhores sagas da Supergirl nos quadrinhos. Inclusive, né, em Woman of Tomorrow, nós temos esse lance simbólico e sentimental envolvendo o Crypto. Até porque o Crypto ele acaba quase morrendo na história. É tipo assim, muito triste. Pra você que não leu, mas tá aqui pra ouvir esse spoiler porque você não liga, eu vou tentar resumir ao máximo como que é o sentimento. O Crypto, ele sempre foi muito apegado à própria Supergirl, mesmo inicialmente ele sendo um cachorro de estimação do Superman. E ele acaba indo pra essa aventura de Woman of Tomorrow com a Supergirl. Acaba conhecendo a Root, que é a amiga da Supergirl, acaba conhecendo o Krang, que é o vilão, e na luta final, em uma das lutas ali principais das HQs, do final da HQ, o Krang, ele acaba soltando uma flecha. Até porque nos quadrinhos o Krang, ele tem flecha e tudo mais. Ele é muito mais robusto do que a gente deve ver no filme, né? Mas nos quadrinhos ele acaba soltando uma flecha em direção à Supergirl. E a Supergirl iria ser ferida por aquela flecha e poderia, né? Morrer ou alguma coisa desse tipo. E quem salva ele é o próprio Crypto. O Crypto salva a Supergirl. O Crypto, ele acaba aparecendo na frente daquela flecha e ele acaba sendo atingido. A questão é que ele é muito mais fraco do que a Supergirl. E nos quadrinhos tem todo esse lance sentimental muito grande, porque o Crypto fica nas últimas mesmo. O Crypto não reage, o Crypto fica dias sem reagir, o Crypto fica meio que em um coma mesmo, e todo mundo acha que ele realmente vai morrer. Obviamente, a gente teria um final mais feliz pra essa história, mas é muito triste, cara. É muito impactante, né? Principalmente nos quadrinhos, e a gente sabe que isso vai ser adaptado também no filme. Eu acho que por isso que eles vão contar a origem do Crypto, e por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque contando a origem do Crypto, fica muito mais fácil para eles conseguirem, por exemplo, trazer esse lado sentimental dessa flechada no Crypto. A gente deve terminar até o filme com o Crypto praticamente morto, sabe? Eu não sei nem se ele vai recuperar no final do filme. A gente deve terminar o filme dessa forma, sem saber como que o Crypto vai ficar, né? A gente sabe que ele deve sobreviver se o James Gunn seguir igual nos quadrinhos. Mas inicialmente, o Crypto vai ficar muito mal e vai sofrer muito após esse ataque da flecha, galera, muito mesmo. E nessa cena aqui do trailer, ele já com certeza sofreu com o ataque, tá de olho fechado, tá muito mal. Como é o A própria cara, né, tá ali, ó, chorando, os olhos cheios de lágrima, e isso é até um motivacional pra cara vencer o Krang, né? Superman? Ele vê o E bem ela nas outras falando a pessoas. diferença, né, dela com o Superman. Ela fala que ele vê o bem nas pessoas E eu vejo a verdade. e ela vê a verdade. É realmente o grande diferencial dela para o Superman, né? Ela batendo na rapaziada. E é a mesma nave que bateu na colina, né? Então a gente já consegue ver que ela causou aquela destruição. Supergirl. 25 de junho somente nos cinemas. Mas antes de eu terminar, essa cena do Crypto. Aqui o Crypto tá sem coleira, tá sem capa, ele tá liso. O que seria isso aqui? O meu palpite é uma cena tipo em um além-vida. Até porque o Crypto vai ficar perto da morte mesmo, galera. Então eu acho que essa cena aqui deve ser uma cena típica do Crypto vendo um além-vida. Ele vendo, por exemplo, né, o Jor-El, seres, pessoas de Krypton que tem ligação com ele, possivelmente, ele num além-vida, até porque ele tá sem a coleira, tá sem a capa, parece mesmo que ele tá muito à vontade, o que poderia ser um além-vida, né? Mas, não sei, mas com certeza esse lado sentimental do Crypto vai ser muito abordado aí nesse filme.
E eu tô ansioso pra gente ver isso aqui. Espero que vocês tenham entendido, né, essa história emocional do Crypto. Espero que vocês tenham também entendido em relação aos quadrinhos. E, né, que vocês não tenham pegado spoiler, quem não queria pegar spoiler. Mas é isso. Comenta o que vocês acharam do vídeo de hoje, o que vocês acharam da origem e desse quase fim do Crypto nos quadrinhos. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.